Olá, alunos do Energia Concursos, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para iniciarmos o curso sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Florianópolis, né? Nossa maravilhosa ilha, nossa maravilhosa cidade. Então vamos estudar, tá? O Estatuto dos Servidores Públicos do município como um todo. Lembrando o seguinte, todo concurso público, quando cobra Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Faz uma cobrança sobretudo de 2 pontos. A parte inicial do Estatuto, que traz ali os conceitos, forma de provimento dos cargos, tá? E a parte do regime disciplinar, tá? Então são os pontos mais recorrentes em provas, concursos públicos, em se tratando de Estatuto dos Servidores Públicos. Todas as vezes que vocês forem estudar um estatuto, procurem dar um enfoque para a parte inicial, para essa parte que fala sobretudo das disposições, preliminares ali, os conceitos preliminares e a parte de provimento e também muita atenção, muito cuidado com a parte do regime disciplinar. Na presente aula nós trataremos do quê? Nós trataremos exatamente dessa parte mais inicial, tentando cercar aí todas as questões. E recomendo que vocês tenham o estatuto, baixem o estatuto aí do site da Prefeitura de Florianópolis e procurem ler, reler, quanto mais contato vocês tiverem, tá? Com o conteúdo, ou seja, com a legislação do Estatuto, mas vocês estarão ali se precavendo por uma questão de prova, porque a tendência do examinador sempre foi essa e sempre vai ser, de copiar e colar os dispositivos da legislação na questão, ou seja, no texto da sua prova. Então vamos lá, vamos tratar aqui da Lei Complementar, número 63/2003, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Florianópolis, tá? E o que a gente tem aqui, logo no artigo 1º do Estatuto? As disposições preliminares, falando o seguinte, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, dos poderes legislativo e do executivo do município de Florianópolis. Uma questão importante aqui, é perceber que eu estou falando do regime jurídico de contratação. Como que se dá a relação jurídica de contratação entre os servidores do município de Florianópolis e o município? É uma relação estatutária, não à toa nós estamos estudando um estatuto. Ou seja, você no futuro, você vai ser regido, a sua relação de trabalho com a prefeitura, ela não vai ser regida pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, não, ela vai ser regida pelo direito administrativo, pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município, tá? Então, quando eu falo do pessoal da administração direta do município, dos servidores que estão ali na prefeitura, nas secretarias, quando eu falo de parte da administração indireta, as autarquias e as fundações, a relação jurídica de contratação é uma relação estatutária, tá? Então perceba um detalhe, uma empresa pública municipal ou uma sociedade de economia mista, tá? Os empregados públicos de uma empresa pública municipal ou de uma sociedade de economia mista não estão abrangidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Esses empregados públicos, vocês já estudaram isso no constitucional, no administrativo, eles são regidos pela CLT, tá? Então, quem trabalha em uma empresa pública, ok? Ou quem trabalha em uma sociedade de economia mista, é um empregado público, é regido pela CLT, não está regido por um estatuto. Então, o estatuto se aplica a quem? Aos servidores da administração direta do município e também aos servidores da administração autárquica e fundacional. Então, percebam que não pega toda a administração indireta do município, mas tão somente as autarquias e as fundações do município de Florianópolis, as fundações públicas, tá? Então percebam esse detalhe, podem marcar, tá, o artigo 1º, eles sempre gostam de falar que o estatuto vai ser aplicado a totalidade da administração pública. Não, percebam que é só para a administração direta, autárquica e fundacional. E lembrando, é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Florianópolis. Então só vale para os servidores da prefeitura
ou eu aplico também aos servidores da Câmara Municipal? Claro que eu aplico também aos servidores da Câmara Municipal, tá? Então podem fazer um asterisco aí, ó, no artigo 1º do Estatuto. Esta lei institui o regime jurídico. Qual regime jurídico? Estatutário dos servidores públicos, da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, dos poderes legislativo e executivo do município de Florianópolis, tá? Então a gente tem aí essa questão do artigo 1º. E no artigo 2º, uma espécie de glossário. Sempre que um estatuto, gente, traz esse glossário, tá, de termos, deem atenção aos conceitos que estão aqui dispostos, tá? Então vamos lá, ó. Para os efeitos dessa lei complementar, considera-se: 1. Adicional. O que é um adicional? Vantagem pecuniária que a administração pública municipal concede ao servidor em razão do tempo de exercício ou em face da natureza peculiar da função, agregando-se à remuneração. Então, um adicional é uma vantagem pecuniária. Eu sou servidor do município de Florianópolis. Abri o meu contra-cheque, eu vou ter um vencimento básico. Só que além do vencimento básico, eu posso ter o acréscimo de vantagens pecuniárias. Uma das vantagens pecuniárias que existem, tá, é justamente o adicional. Então o adicional é uma vantagem de natureza pecuniária que vai ser acrescida ao vencimento básico. Então na hora que eu falo da remuneração, a remuneração é o total. Eu estou falando do vencimento básico, mais todas as vantagens de natureza pecuniária. Não apenas os adicionais, mas também as gratificações, as indenizações. Quando eu somo tudo aquilo que o servidor recebe em um determinado mês, eu tive a remuneração daquele mês. Então a remuneração é o conjunto, tá? O adicional é uma vantagem pecuniária que é acrescida ao vencimento básico do respectivo servidor, tá? Bem, inciso 2º, administração. Cada órgão ou entidade onde estiver lotado o cargo do servidor. Então eu estou falando da administração do município. Percebam que é a administração com A maiúsculo, né? Ou seja, estou falando do órgão, da administração pública municipal como um todo, né? Só que ainda vem o estatuto e coloca no inciso 3º, ó, a administração pública municipal, a administração pública do município de Florianópolis, abrangendo sua administração direta, autárquica e fundacional, tá? Então aí, ó, dentro do conceito do estatuto, eu tenho a administração pública municipal, abrangendo a administração direta, a administração indireta em parte, porque eu abranjo tão somente as autarquias e as fundações em termos de estatuto. Não está querendo dizer que não possa existir uma empresa pública municipal ou uma sociedade de economia mista em Florianópolis, não, tá? Como nós estamos estudando o estatuto, o conceito de administração pública municipal para o estatuto, tá, não pode envolver empresa pública, não pode envolver sociedade de economia mista. Por quê? Eu já expliquei, porque a relação de contratação entre o empregado público e a sociedade de economia mista, entre o empregado público, né, e a empresa, né, pública, ela é uma relação seletista e não estatutária. Então, por isso, essa lembrança, mais uma vez aqui, ó, no conceito de administração pública municipal, tá? Então, a administração pública municipal, a administração pública do município de Florianópolis, abrangendo sua administração direta, a prefeitura, com as secretarias, por exemplo, tá? Autárquica e fundacional. Então percebam que não é toda a administração indireta, é parte da administração indireta. Como quando eu falo parte, autarquias e fundações, tá? Aposentadoria, ato pelo qual a administração pública municipal confere ao servidor público a dispensa do serviço ativo, a que estava sujeito, continuando a pagar-lhe a remuneração ou parte dela, conforme o direito que tem adquirido, né? Aí a questão do conceito de aposentadoria, ninguém vai errar isso em termos de um concurso público, né? Áreas de atividade, centros de serviços especializados que compõem as unidades administrativas da administração direta, das autarquias, das fundações públicas municipais, né? Então, por exemplo, quando eu falo da Secretaria de Educação, é uma área de atividade e assim por diante, tá? Então, eu estou tendo aqui, né, um detalhamento da administração pública municipal
como um todo. Atividades e operações insalubres, aqui vale a pena marcar, é o típico conceito colocado nos estatutos e que acaba reverberando, acaba sendo reproduzido em provas e concursos públicos, tá? Marquem aí, ó, o inciso sexto, né? O que eu tenho no inciso sexto aqui, ó? Atividades e operações insalubres. Serviços que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem direta e permanentemente os servidores a agentes físicos, químicos ou biológicos, nocivos à saúde, em razão da natureza e da intensidade dos mesmos agentes e do tempo de exposição aos seus efeitos, né? Então, eu estou falando de uma atividade, de uma operação insalubre. Eu sou técnico de raio-x no âmbito do município. Então, eu trabalho operando uma máquina de raio-x. Então, peraí, eu estou ali submetido a uma condição de insalubridade, né? Então eu preciso receber, né, a respectiva vantagem pecuniária em razão dessa insalubridade, tá? Então, atividades e operações insalubres, importante. Cargo público, outro conceito importante, sempre comum nos estatutos, qualquer estatuto de servidores públicos que vocês pegarem, vocês irão encontrar o conceito de cargo público, tá? E qual que é o conceito aqui, ó? Deixa eu posicionar melhor, porque é uma questão realmente importante. Cargo público, lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio, o que é isso? Dinheiro, né? Remuneração correspondente pago pelo erário público municipal para ser provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei, tá? Então, o cargo público, eu estou conceituando ele aqui enquanto aquele lugar, tá, que o servidor vai ocupar, ó, lugar instituído na organização do serviço público, tá, com denominação própria, atribuições específicas e remuneração, estipêndio correspondente pago pelo erário municipal para ser provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei. Aqui é sempre importante nós lembrarmos o seguinte, tá? A gente pode esquematizar aqui, ó. Quando eu falo de cargo público no Brasil, ok? O estatuto aqui, ele está fazendo, né, uma conceituação própria, presente também em boa parte dos estatutos, mas vale a pena também, ó, vocês lembrarem de uma regra do direito constitucional, do próprio direito constitucional em si, que é a seguinte, ó, quando eu falo do cargo público, tá, eu posso dividir o cargo público em dois tipos de cargo. Primeiro, eu tenho um cargo público que seja um cargo público efetivo. Tá? Se há um cargo público efetivo, conforme disposto no artigo 37, inciso 2º da Constituição, o seu provimento, gente, depende de quê? De concurso. Então, eu dependo de concurso para ter o provimento do cargo público efetivo, tá? E quem ocupa cargo efetivo pode desempenhar uma função, tá? Função de confiança, que seria uma função de chefia, de direção, de assessoramento, por exemplo, tá? Então, ó, falei de servidor efetivo, eu estou falando de um servidor concursado, que ocupa um cargo público efetivo. E dentre os servidores efetivos, eu preciso escolher aqueles que serão os respectivos chefes, os diretores, os assessores. Então, estes irão receber o quê? Uma função de confiança, uma função comissionada, uma função gratificada pelo exercício dessas funções de direção, chefia e assessoramento, tá? Então, isso aqui é o efetivo. Só que eu também posso ter o cargo público, tá? E é o cargo público em comissão. Aí existem dois tipos de cargo público em comissão, porque eu posso ter o cargo público em comissão de recrutamento limitado, onde a autoridade nomeante pode nomear quem ela entender capaz ali, quem ela, né, a quem ela colocar ali a sua confiança, mas desde que escolha dentro do quadro de pessoal da prefeitura, por exemplo, tá? Então percebam que é um recrutamento limitado. Eu sou a autoridade nomeante, eu posso escolher dentre os servidores da prefeitura quem vai ocupar um cargo em comissão, tá? Diferente disso aqui, ó, diferente de um cargo em comissão que seja de recrutamento amplo. O próprio nome já diz,
Se é de recrutamento amplo, ele é de livre provimento e livre exoneração. Se é livre provimento e livre exoneração, eu não estou limitado a escolher, enquanto autoridade nomeante, do quadro de pessoal respectivo, do QP respectivo. Eu tenho amplitude, eu posso escolher quem eu bem entender, quem reúna as condições técnicas e quem seja da minha confiança no Brasil inteiro, no município como um todo, no mundo inteiro, né? Enfim, vai depender aí da autoridade nomeante, tá? Aqui, ó, o recrutamento amplo é justamente o cargo que não precisa de concurso, ó, livre provimento e exoneração. Ah, professor, mas isso está no estatuto? Implicitamente todo estatuto traz isso. Por que todo estatuto traz isso? Porque isso aqui está na Constituição, ó. É o artigo 37 da Constituição, inciso 2º, mais o inciso 5º, tá? Do artigo 37. Deixa eu melhorar esse 5 aqui, né? Em algarismos romanos, tá? Para vocês anotarem aí de forma correta e depois fazerem a leitura lá do artigo 37, inciso 2º e 5º, tá? Da Constituição Federal de 88. Lembrando que as atribuições desses cargos em comissão aqui, ó, também são cargos que têm atribuições de direção. Também eu vou ter aqui a questão, né, da chefia e também vou ter a questão do assessoramento. Ok? Então, ó, tanto aqui no cargo em comissão, quanto aqui, ó, na função de confiança, eu tenho isso aqui, ó, direção, chefia e assessoramento. Beleza? Então cuidado aí, ó. Lembrem-se, né, dessas regras referentes à organização dos cargos públicos no Brasil, o cargo público efetivo, o cargo público em comissão, tá? Então eu tenho isso aí implícito em todos os estatutos, porque isso na verdade está no texto constitucional. Então na hora que a legislação conceitua cargo público, implicitamente você tem que lembrar essa organização do cargo público aqui, né, no Brasil, tá? Só afastar aqui para vocês copiarem, se é que ainda não copiaram o presente esquema, tá? Vamos voltar para a legislação? Vamos lá, ó. Carreira. O que é carreira, professor? O conjunto de cargos, de menor para o maior nível de classe, de maneira ascendente, tá? Pertencentes ao quadro único dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, né? Um conceito clássico aí, básico de carreira, um conjunto de cargos, do menor para o maior nível daquela respectiva classe, né? Classe de cargos ali do respectivo serviço público, tá? Então eu tenho aí a carreira. Aí vem o conceito de classe. O conceito de classe vale a pena marcar. Ele costuma ser explorado, ó, cargo público cai em prova, classe também cai em prova, tá? Então olha só, o conjunto de cargos da mesma complexidade e ou especificações exigidas de igual padrão de vencimento. O importante aqui, ó, igual padrão de vencimentos, tá? Então, ó, classe, o conjunto de cargos da mesma complexidade e ou especificações exigidas, e aí de igual padrão de vencimentos. O examinador sempre troca o de igual padrão de vencimentos, falando que são padrões diferentes. Não, igual padrão de vencimento, tá? Demissão. O que é demissão no âmbito do serviço público? Uma punição. Eu estou tendo uma medida disciplinar, uma penalidade que vai ser aplicada ao servidor. Então, ó, demissão, ato de penalização pelo qual o servidor público é dispensado de suas funções, sendo desligado do quadro a que pertencer, tá? Então, o servidor fulano de tal foi demitido. Ele sofreu a penalidade da demissão. Por isso que eu falo que é sempre importante nós estudarmos o regime disciplinar. E a gente vai ver isso mais à frente, ok? Então aí o conceito de demissão. Diária, o que é diária? Opa, diária é uma vantagem pecuniária. E ela é paga a título de indenização. Você teve que viajar em nome do município e precisa ser indenizado. Então, ó, inciso 11 aqui, ó, diária. Vantagem estipendiária, tá? Vantagem pecuniária, paga ao servidor para a cobertura das despesas de alimentação e pousada, decorrentes do deslocamento do servidor da sede do órgão ou entidade a serviço.
Então eu trabalho para o município de Florianópolis e viajei para Brasília, tá? E fiquei lá 3, 4 dias em Brasília a serviço do município de Florianópolis. Eu vou receber a diária correspondente enquanto servidor público, tá? Bem, inciso 12, disponibilidade. Situação de afastamento do servidor do exercício de suas funções, pelo qual fica posto à margem por tempo indeterminado, percebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Eles sempre perguntam isso, tá? Se na disponibilidade o servidor recebe ou não. Sim, recebe, mas de forma proporcional, tá? Então, ó, podem marcar, vale a pena marcar aqui o 12, que é o conceito de disponibilidade, ó. Situação de afastamento do servidor do exercício de suas funções, pelo qual fica posto à margem. Ele está em disponibilidade, por tempo indeterminado. E aí o grande detalhe de prova, ó, percebendo proventos proporcionais ao tempo de efetivo exercício no cargo e podendo a qualquer momento ser chamado para o serviço ativo. É o clássico conceito de disponibilidade. Todos os estatutos também trazem esse instituto, né, esse conceito de disponibilidade. Entidade. Quando eu falo de entidade, é a entidade da administração indireta. Então, no caso aqui, vai ser uma autarquia ou uma fundação pública, tá? Ó, entidade, a autarquia e a fundação pública, pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta do município. Eu já afirmei isso aqui algumas vezes com vocês, né? Podem marcar, tá? É questão de prova aí, ó, o inciso 13, e é sempre bom, ó, esquematizar isso aqui também, ó, né? Apesar de vocês já terem aí o conhecimento em regra, né, do direito constitucional, do direito administrativo. Quem não tem, né, gente, tem as minhas aulas aí de constitucional, energia, tem as minhas aulas no YouTube, tá? É só procurar aí Emerson Bruno no YouTube, que você vai encontrar o meu canal aí. Muita gente me conhece, inclusive, né, do próprio trabalho que eu tenho aí no YouTube. Não só no YouTube, mas aqui no Energia também, né? Então, ó, falei da administração pública brasileira, tá? E obviamente é só você fazer a adaptação para o município. Existe a administração pública direta. Então, pegando o município como exemplo, estou falando da prefeitura e suas respectivas secretarias, tá? Então, eu tenho a administração direta e tenho a administração indireta. A administração indireta, tá? Ela é composta por entidades. Enquanto que a administração direta, ela se desconcentra em órgãos. Tá? Então aqui é o fenômeno da desconcentração. Eu pego a administração direta e desconcentro ela em órgãos. Aqui não, ó. Aqui a administração indireta, eu pego a administração indireta, é uma descentralização em entidades. Então aqui é desconcentração na direta, aqui é descentralização, tá? Então, ó, indireta, ela está descentralizada em entidades. E quais são essas entidades, professor? Ora, as autarquias, tá? Depois eu tenho as empresas públicas, tá? Depois eu tenho a sociedade de economia mista, tá? E por fim, eu tenho as fundações, exatamente as fundações públicas, tá? Então, ó, falei da administração direta e indireta, eu tenho essa organização clássica da administração pública no Brasil. Se eu estou no município de Florianópolis, eu vou ter a administração direta do município e vou ter também a administração indireta. Lembrando, né, que o estatuto, como a gente tinha visto antes, ele é aplicado a quem? O estatuto, ele aplica-se, né, à administração direta e a parte da indireta, por quê? Somente para as autarquias e para as fundações públicas, né? Empresa pública e sociedade de economia mista, como eu já expliquei anteriormente, né? A relação jurídica de contratação de seus empregados públicos é seletista e não estatutária, como acontece na administração direta, autárquica e fundacional. Voltando para o conceito aqui, ó, tá? Então nós vimos o que é entidade, agora nós vamos falar o que? Do exercício. O que é exercício? É a entrada em exercício do servidor. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, ó. Exercício, efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função. Porque eu também posso entrar em exercício numa função comissionada. Virei chefe. A partir de quando eu vou entrar em exercício como chefe? Então, aí é o exercício
da função, compreenderam? Eu virei servidor do município de Florianópolis, fui nomeado, tomei posse, entrei em exercício. Aí eu completei o processo de provimento. Primeiro veio a nomeação, depois vem a posse, que foi a investidura no cargo público, tá? E aí depois eu tenho o quê? A entrada em exercício com o efetivo desempenho das atribuições do meu cargo enquanto servidor do município de Florianópolis. Beleza? Então, exercício tranquilo. Inciso 15, o que a gente tem no 15, né? Exoneração, desligamento do servidor do cargo que ocupa ou função que desempenha. Então eu fui exonerado, fui demitido, professor? Não, demissão é penalidade, tá? Então percebam que eu tenho uma diferença considerável, né, entre demissão e exoneração. A exoneração é o desligamento do servidor. Imagina que eu ocupe um cargo público em comissão, livre provimento, livre exoneração. Aí a autoridade nomeante, tá, não está satisfeita ali com o meu desempenho. O que ela faz? Ela me demite? Não, ela me exonera. Então eu fui exonerado do cargo de ofício por vontade da autoridade nomeante, tá? Então eu tenho a exoneração. Mas pode ser o contrário, pode ser que eu não esteja feliz no meu cargo em comissão e queira sair do cargo, queira me desligar da administração pública municipal. O que eu faço? Eu peço demissão? Não, eu peço exoneração, entenderam? Demissão é sempre penalidade. Você está sendo punido no âmbito da administração pública. Exoneração não. A exoneração pode ser a pedido do próprio servidor ou de ofício. Uma hipótese muito recorrente em concursos públicos, tá? Com relação à exoneração de ofício, ou seja, por vontade da administração. Você foi reprovado no estágio probatório. Então, ao longo do estágio probatório, né, o seu desempenho, o seu resultado foi insuficiente. Aí pergunta de prova, você vai ser demitido em razão da reprovação no estágio probatório ou você vai ser exonerado de ofício por vontade da administração? Você vai ser exonerado, ok? Então, a reprovação em estágio probatório gera a exoneração do servidor que teve o desempenho insuficiente ao longo da avaliação do estágio probatório, e não há demissão, ok? Então cuidado com esse detalhezinho aí, sempre importante também em termos de prova. Inciso 16, o que a gente tem no inciso 16? Gratificações, vantagens pecuniárias atribuídas precariamente ao servidor que esteja prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedidas como ajuda ao servidor que apresente os encargos pessoais que a lei especifica. A gente vai ver, nós temos diversas gratificações, né? Mas percebam, eu tenho gratificação, é uma vantagem pecuniária. Lembram do adicional? O adicional é um tipo de vantagem pecuniária. As gratificações, outra vantagem pecuniária. Uma das mais famosas, gratificação natalina. O que é a gratificação natalina? É o 13º dos servidores públicos no Brasil, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da gratificação natalina, percebam que o próprio nome é gratificação, tá? Então, eu tenho aí uma vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que esteja prestando, né, serviços comuns ali da função, em condições anormais de segurança. Aí, né, quando eu falo segurança, salubridade, onerosidade, aí eu estou falando de uma gratificação em virtude da insalubridade, uma gratificação de insalubridade, tá? Quando eu falo, por exemplo, da gratificação natalina, é a segunda parte do conceito aqui, ó. Ou concedidas como ajuda ao servidor que apresente os encargos pessoais que a lei especifica, tá? Então, a lei especifica o pagamento do 13º aos servidores e ele é regulamentado enquanto uma gratificação Brasil afora. Licença. Eu posso ter uma licença para tratamento de saúde, eu posso ter uma licença para tratar de interesses particulares, ou seja, estou falando de um afastamento temporário do servidor. Olha só, vejam só, né? Licença, afastamento autorizado do cargo durante certo período, fixado ou determinado na autorização, com ou sem direito a perceber o pagamento da remuneração. Aí depende da licença. Tem licença que é remunerada, tem licença que é não remunerada. Então, por exemplo, licença para tratar de interesses particulares.
ela é não remunerada. Há uma licença para tratamento de saúde, ela é remunerada, então vai depender da regulamentação da licença. Lotação, podem marcar, aqui é um conceito comum também em concursos públicos. Número certo de servidores que podem ser classificados num órgão ou numa unidade administrativa. Então eu sou servidor do município, estou lotado em uma unidade administrativa da Secretaria de Administração, ou estou lotado em uma unidade administrativa da Secretaria de Educação. Então, quando eu falo da lotação do órgão, é a quantidade, o número de servidores que estão lotados ali naquele respectivo órgão. Então, lotação, número certo de servidores que podem ser classificados num órgão ou em uma unidade administrativa. Nomeação, ato pelo qual a administração pública municipal faz a designação da pessoa para que seja provida no exercício do cargo ou função pública. Eu estou falando de provimento. Nomeação é uma forma de provimento, professor? Sim. Nomeação, ato pelo qual a administração pública faz a designação da pessoa para que seja provida no exercício do cargo ou função pública. Então eu estou tendo o provimento, é um ato de provimento à nomeação. Podem marcar também uma questão importante. Órgãos, centros de serviços complexos formados por diversas unidades administrativas responsáveis pelo exercício de funções típicas da administração direta. Então a Secretaria de Educação que eu citei antes, é um órgão da administração direta do município de Florianópolis? Sim, tá? Então percebam aí o conceito de órgão e a sua correlação com a administração direta. Quando eu falo entidade, é a administração indireta. Marco também, professor? Marca também, mas o importante é ter esse, o conceito aqui, o conhecimento, conforme o esquema que eu já reproduzi para vocês, tá? Depois, 21, o que é a posse? Podem marcar. É outra questão importante também, posse, tá? Ato pelo qual o servidor assume o cargo para o qual foi nomeado. Então, eu estou assumindo o cargo, estou tomando posse, tá, do cargo público, prestando compromisso, juramento. Aí tenho lá a minha assinatura e a assinatura da autoridade responsável em dar posse para o servidor. Então, falei de posse, falei do ato pelo qual o servidor assume o cargo para o qual foi nomeado. Progressão funcional, movimentação na carreira, tá? Progressão funcional. Movimentação do servidor investido em cargo de provimento efetivo para nível superior da respectiva classe na tabela de vencimentos, ou seja, uma progressão, uma movimentação na carreira. O detalhe de prova aqui, se o examinador for cobrar alguma coisa, ele vai cobrar exatamente isso. Quando eu falo de progressão funcional, gente, estou falando de um plano de carreiras, concordam comigo? Obviamente, apenas para servidores efetivos. Quem está num cargo em comissão, vai ter progressão funcional? Não, tá? Estou falando da progressão funcional para aqueles que estão em cargos efetivos, cargos de provimento efetivo, ou seja, você tem que ser servidor efetivo concursado, tá? Promoção, ato pelo qual o servidor investido em cargo de provimento efetivo é elevado ao nível funcional imediatamente superior dentro da respectiva classe. Sempre tem esses dois conceitos, tá? Não confundam progressão funcional com promoção. Na promoção, eu estou passando ali de um nível, estou sendo elevado ao nível funcional imediatamente superior. Estou passando de um nível para o outro. Lá na progressão funcional não, movimentação do servidor investido em cargo de provimento efetivo para nível superior da respectiva classe, ok? Na mesma tabela. Então eu estou tendo uma progressão na carreira, nas respectivas classes em si, diferente da promoção. Ato pelo qual o servidor investido em cargo de provimento efetivo é elevado ao nível funcional imediatamente superior dentro da respectiva classe, tá? Bem, continuando aqui, quadro. Esse mesmo quadro, qual é o conceito de quadro? Conjuntos de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou poder. Quadro de pessoal.
Qual que é o quadro de pessoal da Secretaria de Administração? Qual que é o quadro de pessoal do município de Florianópolis como um todo, da prefeitura, né, de Florianópolis como um todo? Então, quadro de pessoal. Registro de frequência, procedimento pelo qual fica assinalado o comparecimento do servidor ao serviço, o horário de chegada e saída ao trabalho, bem como de eventuais afastamentos no horário de expediente para resolver assunto de interesse próprio, tá? Então, ó, registrei a frequência, é o registro de frequência, tá? O registro de ponto ali, né, dos respectivos servidores. Remuneração ou vencimentos, tá? Então, ó, remuneração ou vencimentos, valor mensal pago ao servidor, correspondente ao vencimento do cargo, mais vantagens pecuniárias. Quando é vencimento, eu estou falando do vencimento básico, que junto com as vantagens pecuniárias que são acrescidas, somadas, formam a remuneração, que é o conceito mais comum, tá? Remuneração é o total. Só que alguns estatutos e alguns doutrinadores do direito administrativo continuam a usar a expressão vencimentos. E aí o vencimentos seria sinônimo de remuneração. Vencimentos no plural, tá? Quando é só vencimento, é o vencimento básico, tá? Então, abri meu contra-cheque, ganho lá de vencimento básico R$2.000, mais as vantagens pecuniárias que serão acrescidas ao meu contra-cheque, tá? Os adicionais, as gratificações, as indenizações. Na hora que eu somar tudo, eu tenho a minha remuneração, chamada aqui no estatuto também de vencimentos. Compreenderam? Vencimentos igual a remuneração. Vencimento, estou falando tão somente do vencimento básico, que constará ali do contra-cheque de cada servidor do município, tá? Bem, serviço extraordinário, hora extra, né? Ó, vejam só, serviço cujo tempo de prestação no dia exceder a carga horária normal de trabalho definida para o cargo. Então eu tenho aí a hora extra, o serviço extraordinário, tá? Depois, ó, serviço noturno, o que a gente tem aqui, ó? Enquanto regulamentação do serviço noturno, estava posicionando melhor aqui, ó, só para vocês verem, né? Ó, serviço noturno, prestação do serviço entre as 22 e 6, podem marcar, tá? Uma questão aí de prova, o artigo 5º, desculpa, né? O artigo 2º, tá? Tá gravando aula de constitucional, estou com o artigo 5º na cabeça, mas enfim, ó, serviço noturno, né? Podem marcar aí o artigo 2º, inciso 29 do estatuto, tá? Fundamental, ó, serviço noturno. Prestação de serviço entre as 22 horas de um dia e as 6 horas do dia imediato, computando-se a hora noturna com o tempo de 52 minutos e 30 segundos, tá? Podem marcar 22 às 6. Quem trabalha de 22 às 6 no âmbito do município, a hora não tem 60 minutos. A hora tem quantos minutos? 52 minutos e 30 segundos, ou seja, na prática você ganha mais. Você tem um acréscimo ali, né, a sua remuneração, justamente por exercer funções noturnas, por trabalhar, né, durante a noite ali. Beleza? Então tem aí o 29. E o 30, professor? Servidor público ou servidor. Quem é o servidor público ou o servidor? A pessoa legalmente investida no cargo público, ó. Pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Quem ocupa cargo em comissão também é servidor público, tá? Só que eu tenho o servidor público efetivo, o concursado, e aquele servidor público que não é efetivo, que está em um cargo em comissão de recrutamento amplo, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Posso marcar? Pode marcar, tá? Marca aí, é um conceito tranquilo, mas recorrente também em concursos, tá? 31, que são unidades administrativas em Florianópolis, no município de Florianópolis, tá? Centros de serviços que reúnem uma ou mais áreas de atividade, compõem os órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, quando eu penso na Secretaria de Educação, por exemplo, não deixa de ser uma unidade administrativa, tá? Mas é claro, né? Eu não estou falando da secretaria como um todo.
eu posso ir repartindo, eu posso ir desconcentrando a secretaria em diversas unidades administrativas ali, que o somatório de todas elas irão, né, compor aí a Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração e o próprio município como um todo, tá? Então, centros de serviços que reúnem uma ou mais áreas de atividade, compõem os órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações municipais. Vacância. O que é vacância? Ora, tem alguma coisa vaga, né? O cargo público está vago. Eu tive a vacância do cargo público, tá? Declaração oficial de que o cargo se encontra vago, a fim de que seja provido um novo titular. Então, eu tive a vacância do cargo público, por exemplo, com a morte, com o falecimento de um servidor, com a aposentadoria de um servidor, com a demissão de um servidor, tá? Então, eu tenho a vacância do cargo público ali. Bem, inciso 33, vantagens pecuniárias, acréscimos aos vencimentos constituídos em caráter definitivo, a título de adicional, ou em caráter transitório, a título de gratificação e indenização. Podem marcar aqui, questão de prova, tá? O 33. Por quê? Porque ele traz uma informação que é uma informação sempre comum nos concursos públicos. Aqui em Florianópolis, no Estatuto, o adicional eu incorporo. A gratificação e a indenização não. Então, olha só. Vantagens pecuniárias. Acréscimos aos vencimentos constituídos em caráter definitivo. Ok? Então, eu tenho, se é definitivo, ele é a título de adicional. Então, o adicional é definitivo. O adicional incorpora. Inclusive, eu levo o adicional para a minha aposentadoria. Compreenderam? E aí, a outra questão. Ou em caráter transitório, a título de gratificação e indenização. A gratificação é transitória, não incorpora. A indenização é transitória, não incorpora. Tá? A gente vai ver isso mais à frente aí, que é uma questão importante. E vencimento, retribuição pecuniária mensal, fixada em lei, paga ao servidor em efetivo exercício do cargo ou função pública, correspondente ao nível em que o servidor estiver posicionado na tabela de vencimentos respectiva. Aqui eu estou falando do vencimento básico, tá? É o básico, é o vencimento básico do servidor, tá? Podem ler o artigo 2º aí, quanto mais você lê e relê o artigo 2º, melhor, tá? Porque provavelmente aí, pelo menos uma alternativa do concurso de vocês vai fazer referência a um desses conceitos aí do artigo 2º. Parágrafo único. Os centros de ensino equiparam-se às unidades administrativas. Então, uma escola está equiparada a uma unidade administrativa. Podem marcar aí o parágrafo único do artigo 2º, tá? Artigo 3º. O servidor público exercerá as atribuições do cargo público em que for provido, exceto quando designado para exercer cargo comissionado, função gratificada, ou para integrar comissão ou grupo de trabalho na forma da lei. Então, falei do servidor público, ele exerce as atribuições do cargo público em que for provido, exceto quando designado para um cargo em comissão. Mas espera aí, professor, eu, servidor efetivo, posso ocupar um cargo em comissão? Claro que sim. Tanto o de recrutamento limitado, porque a autoridade tem que recrutar do quadro de pessoal da prefeitura, tá? Quanto de livre provimento, livre exoneração. Então, por isso que eu tenho a regra do artigo 3º, tá? Então, eu tenho uma questão aí, né, bem natural, pouco provável em termos de prova, inclusive, tá? É vedado ao servidor a prestação de serviços públicos gratuitos à administração pública municipal. Podem marcar. Parágrafo único do artigo 3º aí, um clássico de todos os estatutos de servidores públicos no Brasil, um clássico de prova. Podem marcar, tá? Atenção, é vedada ao servidor a prestação de serviços públicos gratuitos à administração pública municipal. Beleza? Então, cuidado, uma questão importante aí, sempre cobrada, tá? Artigo 4º, o que a gente tem no artigo 4º aqui, A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo de provimento em comissão,
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Então sempre atenção a este detalhe, gente. Sempre lembrar do concurso público para servidores no Brasil, que o concurso público para servidores é um concurso de provas ou provas e títulos, tá? Onde que eu encontro essa informação? Por que no Brasil, professor? Porque está na Constituição, artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. O provimento, né, do cargo público efetivo se dá através de concurso. E o concurso é um concurso de provas ou provas e títulos. Ou seja, não necessariamente um concurso para servidor público terá a prova de títulos. Uma fase do concurso ali onde você tem a apresentação de títulos. Então, exemplo, eu tenho um concurso para professor, que é um concurso onde eu tenho provas e títulos. Então você tem lá a parte das provas objetivas, né? Enfim, a aplicação das provas objetivas, mas em um determinado momento, em uma determinada fase do concurso, você tem que apresentar a sua titulação. Então, se eu sou mestre, se eu tenho o título de mestre, eu apresento ali o meu título de mestre. Se eu sou doutor, eu apresento o meu título de doutor. E aí eu vou, por exemplo, somando pontos, né, nessa etapa de títulos, que serão acrescidos, somados ali a minha nota na prova objetiva, e aí eu tenho o resultado final do concurso aí, porque foi um concurso de provas e títulos. Mas percebam, não é obrigatório. A quem vai decidir é a administração. Através do respectivo edital, vai definir se o concurso é de provas, ou então se ele é de provas e títulos, e como vai ser, inclusive, a valoração dos respectivos títulos. Ok? Então, artigo 37, inciso 2º da Constituição aqui, sendo a todo momento relembrado pelo Estatuto, e não poderia ser diferente, né? Sempre assim, eu sempre tenho essa situação comum, tá? Artigo 5º, do provimento, título 2, muito cuidado com essa parte aqui, tá? Sempre tem questão de provimento. É aquilo que eu falei com vocês. Ou é provimento, o enfoque do examinador está na parte de provimento, ou então está lá no regime disciplinar, lá na parte disciplinar do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Florianópolis. E não só do município de Florianópolis, tá? Qualquer estatuto que você for estudar, foco aí nesses dois pontos mais importantes, provimento e regime disciplinar. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Então, seja para o provimento efetivo, seja para o provimento em comissão. Quais são os requisitos para que eu tenha o provimento de um cargo público em Florianópolis, no município de Florianópolis? 1. Nacionalidade brasileira, ressalvados os casos em que a lei expressamente admitir nomeação de estrangeiros, tá? Então, a nacionalidade brasileira é um dos requisitos, mas a lei expressamente pode autorizar, tá, a nomeação, admitir a nomeação de estrangeiros? Pode. Mas peraí, professor, isso é constitucionalmente possível? A Constituição em nenhum momento proíbe ao estrangeiro de fazer concurso público, tá? O artigo 37, inciso 1º, fala que o acesso ao cargo público no Brasil, ele é livre aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, eu posso permitir que estrangeiros ocupem determinados cargos públicos, sim, muito comum na área da educação. Eu posso permitir, por exemplo, um determinado número de vagas para professor a estrangeiros? Sim, tá? Eu posso ter esse tipo de situação. Mas enfim, nacionalidade brasileira como regra, ressalvados os casos em que a lei expressamente admitir a nomeação de estrangeiros, um dos requisitos para provimento para a investidura do cargo público em Florianópolis, tá? 2, tá? Gozo dos direitos políticos. Tanto é que quando você é nomeado, você passou no concurso, foi nomeado, você não tem que reunir toda a documentação ali, para a posse enquanto servidor público. Uma das documentações que você precisa ter é uma certidão da Justiça Eleitoral, comprovando que você está quite com a Justiça Eleitoral, que você não está, por exemplo, com os seus direitos políticos suspensos. Então, não só a quitação eleitoral, a certidão comprova, mas também o quê? A regularidade no exercício dos seus direitos políticos, ou seja, da sua capacidade de votar e ser votado, tá? Então eu tenho aí essa questão sempre também presente, né?
Depois, ó, o que eu tenho que lembrar aqui, ó, 2, né? Aliás, desculpe, 3, né? Estar em dia no cumprimento das obrigações eleitorais, quitação eleitoral e do serviço militar obrigatório. Já tinha comentado aqui a quitação eleitoral, agora a quitação, né, do serviço militar obrigatório. 4, a idade mínima de 18 anos. Então, 18 anos enquanto idade mínima. 5º, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Óbvio também, né? E 6º, aptidão física e mental. Bem clássico isso aqui, tá? O Estatuto de Floripa, né, do município de Florianópolis, seguiu a regra dos estatutos Brasil afora. Quais são os requisitos para a investidura no cargo público, seja do provimento efetivo ou provimento em comissão? Nacionalidade brasileira, ressalvados os casos em que a lei expressamente admitir a nomeação de estrangeiros, tá? Gozo dos direitos políticos, estar em dia no cumprimento das obrigações eleitorais e do serviço militar obrigatório, idade mínima de 18 anos, tá? Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, aptidão física e mental. Então percebam, né, que eu tenho aí esses 6 requisitos. Parágrafo 1º, vejam só o parágrafo 1º aqui, ó. As atribuições inerentes a determinados cargos poderão justificar a exigência de outros requisitos, na forma da lei e, conforme o caso, do regulamento que estabelecerem as diretrizes do sistema de carreiras, né? Então, desculpe, eu posso ter outros requisitos, eu posso ter um teste físico, um TAF, um teste de aptidão física, pós-guarda municipal, por exemplo, tá? Então, eu posso ter aí outros requisitos, né, a serem observados. E o parágrafo 2º, ó, podem marcar. Por que pode marcar, professor? Porque a Constituição Federal, lá no 37, inciso 8º, fala que a lei vai reservar um percentual de vagas na administração pública para as pessoas com deficiência, um percentual de vagas nos concursos públicos para as pessoas com deficiência. Vem o Estatuto e regulamenta qual é esse percentual. A Constituição não fala qual é o percentual. A Constituição só fala que lei reservará o percentual. Pois bem, em Florianópolis, no município de Florianópolis, qual é o percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência, tá? Parágrafo 2º, ó. Serão reservadas 10% dos cargos submetidos a concurso público para classificação à parte das pessoas portadoras de deficiência física relativamente incapacitante inscritas no certame, condicionando-se a nomeação à comprovação também de que dispõe do nível mínimo de capacitação para o exercício do cargo, na forma do regulamento próprio e do edital. O importante é o percentual. Qual é o percentual em Florianópolis para as pessoas com deficiência? 10%. Então 10% aí, né, é o percentual. Artigo 6º, vamos lá, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. Aqui está falando do cargo de recrutamento limitado. Olha só, os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. Aqui eu estou falando do cargo em comissão, mas de recrutamento limitado. Ou seja, a autoridade nomeante tem que nomear dentre servidores, entenderam? Então aqui é o recrutamento limitado. Destinam-se apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Já tinha esquematizado isso aí para vocês. Espera aí, professor, eu já li isso em algum lugar. Você já leu o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Copiaram e colaram aqui no artigo 6º do Estatuto do município de Florianópolis. Está exatamente a mesma redação, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, tá? Podem marcar o artigo 6º aí, copiou, colou do artigo 37, inciso 5º da Constituição, mas importante. E outro artigo importante que vocês vão marcar, ó, o 7º, é uma questão de prova pronta. Quais são as formas de provimento do cargo público em Florianópolis, tá?
são formas de provimento de cargo público. 1, a nomeação. 2, promoção. 3, reversão. Tá? 4, o aproveitamento. 5, a reintegração. E 6º, a recondução. O que nós vamos estudar aqui, ó, de forma específica, tá? Porque, como eu disse para vocês, provimento é importante, mas a gente não consegue analisar todas as formas de provimento, tendo em vista a carga horária. Então, a gente vai estudar nomeação, tá? A gente vai estudar reversão, a gente vai estudar reintegração e recondução, tá? Promoção e aproveitamento, pouco provável de prova, mas quem tiver tempo, faça a leitura dos dispositivos referentes à promoção, referentes ao aproveitamento, tá? Só que o foco realmente dos concursos públicos, de todas as bancas examinadoras, com relação a provimento, é perguntar sobre nomeação, perguntar sobre reversão, perguntar sobre reintegração e perguntar sobre recondução. Principalmente isso aqui, ó, reintegração e recondução. São conceitos presentes na própria Constituição. No artigo 41, parágrafo 1º e parágrafo 2º, aliás, desculpe, no artigo 41, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Constituição Federal, nós temos lá o conceito de reintegração e o conceito também de recondução. Vocês vão ver que o Estatuto vai repetir tais conceitos, tá? Mas, ó, memorizando. Tem que memorizar aqui, professor? Tem. Quais são as formas de provimento do cargo público em Florianópolis, tá? Nomeação, promoção, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, tá? 6 formas de provimento do cargo público em Floripa. Parágrafo único, o provimento de cargo público decorre da nomeação e completa-se com a posse e o exercício. É aquela questão completa, né? Quando que eu tenho o processo completo do provimento? Nomeação, posse e exercício. Ó. O provimento de cargo público decorre da nomeação e completa-se com a posse e o exercício. Podem fazer aí, ó, 1, 2, 3 asteriscos, tá? No parágrafo único. Vocês vão ver que é questão de prova. Não se assustem se vocês chegarem no domingo de prova e aparecer exatamente o parágrafo único no texto da questão de vocês, tá? Uma questão aí provável. Vamos lá, vamos tratar de nomeação agora, ó. Como que, né? Quais são as questões referentes à nomeação e o que a gente precisa perceber aqui, ó. Algumas coisas eu já antecipei para vocês, né? Vejam só. Nomeação. A nomeação far-se-á para cargos vagos. Óbvio, né? 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. Então, quando eu tenho um cargo efetivo, eu estou falando de um cargo que está numa carreira ou até mesmo um cargo isolado, mas que seja de provimento efetivo. Se é de provimento efetivo, eu preciso de concurso. 2. Em caráter precário para os cargos em comissão. Por que a nomeação para um cargo em comissão, ela é precária? Ora, porque é um cargo de livre provimento, livre exoneração. E mesmo que seja o cargo de recrutamento limitado, onde a autoridade nomeante tem que escolher dentro do quadro de pessoal da instituição, eu tenho que lembrar que também a autoridade nomeante pode exonerar. Então, aquele cargo em comissão sempre vai ser precário. Ou seja, ocupar um cargo em comissão, ninguém ocupa um cargo em comissão de forma efetiva, de forma definitiva. Por quê? Porque o cargo em comissão, ele por si só tem essa natureza precária, esse caráter precário. Então, ó, a nomeação far-se-á para cargos vagos. 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. E 2, em caráter precário para cargos em comissão. Artigo 9º. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo obedecerá à ordem de classificação obtida em concurso público, observado o prazo de validade. Então, tem o prazo de validade dos concursos, que, conforme você já estudou no 37, inciso 3º da Constituição Federal, é de até 2 anos. Na Constituição Federal, até 2 anos, Então percebam sempre essa questão da validade aí também.
Artigo 10. O servidor público ocupante de cargo de provimento em comissão, não investido em cargo efetivo da administração pública municipal, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral de previdência social, de que trata a Lei Federal 8.213 de 91 e suas alterações, RGPS. Espera aí, professor, já li isso na Constituição, já lá no artigo 40. É um dos parágrafos do artigo 40, se eu não me engano é o parágrafo 13. É o 13? Ah, se não for o 13, é o 12, 11, por ali, ó. Artigo 40, parágrafo 13, se eu não me engano, da Constituição. Se eu ocupo um cargo em comissão, ó, eu não sou concursado, tá? Ocupo um cargo em comissão. Peraí, se eu não sou concursado e ocupo um cargo em comissão, eu não sou efetivo, eu não sou, vinculado a um regime próprio de previdência social. Mas eu preciso fazer parte de algum regime de previdência social. Aí eu tenho a vinculação de todos aqueles que estão em cargo em comissão, desde que não sejam, servidores públicos efetivos, tá? Mas enfim, eu tenho a vinculação ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência Social. Beleza? Então a gente tem aí essa questão do artigo 10, vale a pena marcar, tá? Podem marcar aí o artigo 10 aí. E o concurso aqui em Florianópolis, professor? O que eu tenho que observar com relação ao concurso público, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos? Ó, o concurso será de provas ou de provas e títulos. Novidade nenhuma, artigo 37, inciso 2º. Conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreiras, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Vocês conseguem perceber isso aí pelos editais dos concursos, né? Pega o edital do concurso para a Prefeitura de Florianópolis, você vai perceber claramente aí, essa necessidade do pagamento da taxa de inscrição ou a possibilidade de isenção aí, da taxa de inscrição, ok? Bem, vamos lá, parágrafo 1º. Na hipótese de concurso de provas e títulos, podem marcar, tá? Aqui é uma questão importante também, ó, podem marcar o parágrafo 1º. Na hipótese de concurso de provas e títulos, a nota final de classificação será obtida mediante média ponderada. E aí vem a questão, ó, não podendo ser atribuído aos títulos peso superior à metade do peso das provas. Entenderam? Então eu não posso ter a prova de títulos superando 50% do valor das provas objetivas. Percentual alto, tá? Aqui em Florianópolis a gente tem um percentual, um teto para os títulos, que é um percentual alto em se tratando de concursos públicos. Boa parte dos estatutos regula isso em 10%, 20%, para você não criar, inclusive, muitas distorções no concurso como um todo. Mas percebam que aqui em Florianópolis o percentual é de 50%. Ó. Na hipótese de concurso de provas e títulos, a nota final de classificação será obtida mediante média ponderada, não podendo ser atribuído aos títulos peso superior à metade do peso das provas, tá? Então uma questão aí importante a ser observada, 50%, tá? Não podendo ser atribuído aos títulos peso superior à metade, 50% do peso das provas. E o parágrafo 2º, já tinha comentado com vocês, qual que é o prazo de validade dos concursos públicos, em Florianópolis? Ó, parágrafo 2º, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Copiou e colou o artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, que assim determina, um concurso público no Brasil vai ter no máximo 4 anos de duração, porque são 2 prorrogáveis por mais 2. Ah, mas eu posso ter um concurso com 1 ano de validade, professor? Posso. Aí ele vai ser com 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, é sempre prorrogável por igual período. Quem que vai fixar isso? O edital. O edital traz o prazo de validade dos concursos públicos. Em regra, tá? Boa parte dos editais aí, vocês que estão acostumados a fazerem concurso aí, sabem que, em regra, eu tenho um prazo ali de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Mas eu posso sim ter um período ali menor, um prazo de 1 ano, por exemplo. Artigo 11A. Em concursos públicos promovidos pelo município de Florianópolis, sempre que houver quesitos originais que envolvam interpretação de símbolos, gráficos, esquemas e desenhos
insuscetíveis de transcrição para o sistema Braille, será adotada prova especial para candidatos cegos, no mesmo nível e da mesma natureza dos quesitos gerais. Podem marcar, tá? Aqui uma questão importante, tá? Uma questão, inclusive, é uma inclusão, né? Uma atualização do próprio estatuto. Marquem aí o 11A. Em concursos públicos promovidos pelo município de Florianópolis, sempre que houver quesitos originais que envolvam interpretação de símbolos, gráficos, esquemas e desenhos insuscetíveis de transcrição para o sistema Braille, ou seja, não tem como transcrever para o Braille, será adotada a prova especial para candidatos cegos, no mesmo nível e na mesma natureza dos quesitos gerais. Então, uma questão importante, o artigo 11 aqui. Parágrafo único. A aplicação do contido no caput não ilide, ou seja, não retira, outros direitos assegurados aos que apresentam necessidades especiais. Então, outras deficiências também precisam ser consideradas. Isso não ilide, não retira outros direitos assegurados àqueles que apresentarem necessidades especiais, tá? Boa questão aqui, boa probabilidade, melhor dizendo, o 11A, tá? O caput do 11A, importante. E no artigo 12, professor, o que eu tenho no artigo 12? Vejam só, artigo 12, o prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão fixados em edital a ser publicado na íntegra no órgão oficial de divulgação do município, com prazo de antecedência de no mínimo 30 dias a contar da data de encerramento das inscrições. Vale a pena marcar? Vale. Essa parte final, Então percebam que eu tenho o edital, que vai ser publicado no Diário Oficial do município, e aí a questão de prova, com o prazo de antecedência de no mínimo 30 dias a contar da data de encerramento das inscrições. Entenderam? Então, eu publiquei o edital, eu não posso encerrar as inscrições 15 dias depois, não. Eu tenho que ter pelo menos 30 dias, tá? Até a data de encerramento das inscrições, compreenderam? Da publicação do edital no Diário Oficial do município até o encerramento das inscrições, eu preciso ter pelo menos 30 dias. Então, cuidado, atenção aí, uma questão importante, tá? Parágrafo 1º. O aviso de realização do concurso público será publicado em, pelo menos, um jornal diário de grande circulação do município. Podem marcar também. É outra questão peculiar de prova aqui, O aviso de realização do concurso público será publicado em, pelo menos, um jornal diário de grande circulação no município. Parágrafo 2º. É vedada a realização de novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado, aguardando nomeação. Então, a questão natural, enquanto tiver um concurso público válido, não expirado, e com candidato aprovado, aguardando nomeação, eu não posso ter a realização de um novo concurso em Florianópolis, tá? Parágrafo 3º, podem marcar, questão de prova. As provas serão realizadas no prazo de 60 a 90 dias, a partir da data de encerramento das inscrições, tá? Então, provas, no prazo de 60 a 90 dias, a partir da data de encerramento das inscrições, e não a partir da publicação do edital, tá? É por isso que os concursos aqui em Floripa, no município, tá? Os concursos da prefeitura, por exemplo, sempre tem esse prazo longo, o que é bom para a gente se preparar, para vocês estudarem, para a gente organizar as aulas, enfim. Então sempre não tem correria, vamos dizer assim, muita correria no concurso em Florianópolis. Isso é uma boa medida, tá? Na minha opinião, todos os concursos públicos deveriam copiar essa regra aqui do artigo 12 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Florianópolis, tá? Cuidado com isso aí, provável questão de prova, importante, tá? Um ponto aí recorrente nos concursos públicos. E outro ponto recorrente é o que a gente vai estudar agora, Posse, tá? Eu sempre tenho o questionamento sobre qual é o prazo para tomar posse no âmbito de um estatuto. E aqui a gente vai ver que é de 30 dias. Então vejam só, seção 2 da posse, artigo 13. A posse ocorrerá no prazo de até 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do município,
prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento, tá? Então, ó, qual é o prazo para posse? 30 dias, prorrogável por mais 30, ok? Posse em Floripa, 30 mais 30, beleza? A posse ocorrerá no prazo de até 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 dias, ou em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento. Então, 30 por mais 30, tá? Ao todo aí, no máximo, 60 dias ali. Agora, lembrando, né, em caso de doença, enquanto durar o impedimento, aí eu posso ter a prorrogação, tá? A contagem do prazo para a posse, encargo de provimento efetivo de servidor em férias, ou em licença na forma dos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 8º do artigo 91, que fala das licenças, né, no estatuto, ocorrerá a partir do término do impedimento. Aqui é o seguinte, ó, eu já sou servidor do município de Florianópolis, tá? Só que aí eu faço um novo concurso para um outro cargo. Imagina que no meu primeiro concurso, eu passei para um cargo nível médio. E agora eu faço o concurso para o nível superior, tá? Aí eu sou nomeado, passei no concurso nível superior e sou nomeado no nível superior, tá? Tem que tomar posse, 30 por mais 30. Só que tem um detalhe, eu estou de licença. Eu estou de licença no meu cargo originário, no meu cargo, né, nível médio. Aí eu tenho que contar o prazo, não do ato de nomeação, mas a partir do momento que eu termino a minha licença, né, do cargo originário, do cargo anterior. Compreenderam? É por isso que eu tenho o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, a posse poderá se dar através de procurador, legalmente constituído para esse fim específico. Gente, podem marcar. Tá? É sempre aqui, ó, que os estatutos costumam ter diferenças, tá? Tem estatuto que não permite a posse por procuração. Tem estatuto que permite a posse por procuração. Qual é o caso de Florianópolis? Sim, eu posso ter posse por procuração em Florianópolis. Tá? Então, ó, a posse poderá se dar através de procurador legalmente constituído para esse fim específico. Então, sim, eu posso ter posse por procuração em Florianópolis. Beleza? Bem, parágrafo 2º. A posse poderá ser... Já vimos, né? Acabei de falar aí e pedir para vocês marcarem, inclusive. Tá? Artigo 14. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto no artigo anterior. Então, ó, o ato é tornado sem efeito se não tomar posse, né, no prazo previsto, ou seja, 30 por mais 30, 60 dias ao todo aí. Artigo 15. Para que haja posse, a pessoa nomeada deverá apresentar 1. Declaração dos bens, com a indicação das respectivas fontes de renda. Tanto quando você entra, tá? Quando você sai, você tem que apresentar essa declaração dos bens. Aí é uma forma que a administração pública tem de verificar se você está tendo algum tipo de enriquecimento ilícito ou não. Então você tem que ter ali, ó, quando entra, apresenta os seus bens, e quando você sai também, você apresenta, né, os respectivos bens ali também. Aí eu tenho como ter um parâmetro, se houve uma progressão do patrimônio não condizente, né, com a renda dos servidores, pode indicar algum tipo de irregularidade, né? Inciso 2º, declaração de que não exerce outro cargo ou emprego público, cuja acumulação seja legalmente vedada, acompanhada, quando for o caso, de prova de que requereu desinvestidura de cargo ou emprego anterior. Podem marcar o inciso 2º, tem correlação com o artigo 37, inciso 16, que eu tenho no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal? As hipóteses onde eu posso acumular cargos públicos. Lembrem-se do seguinte, ó, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. É a regra geral. Artigo 37, inciso 16 da Constituição. Mas, havendo compatibilidade de horários, eu posso acumular cargos públicos em determinadas situações? Sim, em 3 situações. Primeira situação, que é a linha A do artigo 37, inciso 16, tá? 2 cargos de professor. Então, por exemplo, eu sou professor do Estado,
eu trabalho em uma escola estadual, faço o concurso para ser professor da rede municipal de ensino. Pergunta de prova: posso ser professor no município e ao mesmo tempo professor no estado, havendo compatibilidade de horários? Sem problema algum, porque a Constituição Federal permite a acumulação remunerada de 2 cargos de professor. Também posso acumular um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então eu sou professor e aí eu passo num concurso para contador do município. Então imagine o seguinte: eu sou professor, eu dou aula de matemática no município, e sou formado em contabilidade. Aí eu passo no concurso para contador. O concurso para contador é um cargo científico. Eu posso acumular um cargo de professor com outro técnico ou científico? Posso. É o artigo 37, inciso 16, a linha B. E outra situação, inclusive muito comum, acumular 2 cargos em profissões regulamentadas na área da saúde. Então eu sou médico do posto de saúde, médico no município. Eu posso passar em um outro concurso, por exemplo, do município, e ser médico 2 vezes no município? Posso, desde que exista compatibilidade de horários. Eu posso acumular 2 cargos em profissões regulamentadas na área da saúde. Sempre, mas sempre mesmo, sempre estudem o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Todos os estatutos fazem referência ao 37, inciso 16, Então tá aí, declaração de que não exerce outro cargo ou emprego público cuja acumulação seja legalmente vedada, porque em regra eu não posso, acompanhada, quando for o caso, de prova de que requereu a desinvestidura de cargo ou emprego anterior. Inciso 3º, atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental, expedida por junta médica oficial designada pela Prefeitura, exceto no caso de nomeação de servidor público no município de Florianópolis para cargo de provimento em comissão. Então aqui a gente tem a questão da posse. Se eu falei de nomeação, se eu falei de posse, está faltando falar do quê? De exercício. Então vamos lá, artigo 16, podem marcar qual é o prazo para que o servidor entre em exercício no município de Florianópolis, de acordo com o Estatuto dos Servidores. 15 dias. O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 15 dias contados da data da posse. Então, o prazo para o servidor entrar em exercício será de até 15 dias contados da data da posse. Ok? Então, atenção, 16, importante aí, uma questão recorrente. Parágrafo único. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo estabelecido nesse artigo. Prazo para posse é de 30 mais 30. Prazo para entrada em exercício de até 15 dias. Ok? Cuidado com isso aí. 17. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Claro, isso no Brasil inteiro é assim, todo servidor tem a sua pasta funcional, a sua pastinha funcional, o seu assentamento individual, e quando ele inicia, suspende ou interrompe por qualquer motivo o exercício, isso está lá devidamente registrado. Parágrafo único. A interrupção do exercício fora dos casos legais e além dos limites admitidos sujeita o servidor a processo disciplinar e às penas pertinentes. Vale a pena marcar, Típica afirmativa de questão de estatuto, O examinador vai estar procurando alguma afirmativa ali para completar a questão, ele vai pegar o parágrafo único do 17. A interrupção do exercício fora dos casos legais e além dos limites admitidos, sujeita o servidor a processo disciplinar e às penas pertinentes. 18. O servidor terá exercício no órgão em que for lotado. Questão natural, Questão óbvia. Aonde que eu vou ter exercício? Onde que eu vou entrar em exercício? No órgão em que eu for lotado. Lá na Secretaria de Educação, por exemplo. Uma questão óbvia, natural aí. Parágrafo único. O servidor de quaisquer órgãos da administração pública municipal poderá ser convocado, mediante ato do chefe do Poder Executivo municipal, ou seja, do prefeito, para ter exercício no gabinete do prefeito,
nas secretarias municipais, na Procuradoria-Geral do município, em autarquias ou fundações municipais, mantendo a lotação de origem. Tá? Uma questão aqui mais do que natural. Né? 19. O exercício de cargo em comissão exige dedicação integral, estando o servidor sujeito à prestação de serviços fora do horário normal. Quem mandou ser chefe? Diretor, assessor, tá? Então, ó, o exercício de cargo em comissão exige dedicação integral, estando o servidor sujeito à prestação de serviço fora do horário normal de expediente, inclusive mediante convocação sem direito à hora extra, sem direito à remuneração extra. Adivinha o que vocês vão fazer com o 19? Isso mesmo, marcar o artigo 19. Depois, aquele meu clássico bordão do YouTube, né? Depois não diga que eu não avisei. Vai estar lá na sua prova e você, né, que não leu o 19, não vai acertar. Mas não é o caso de vocês, porque vocês não só leram, como também já marcaram aí o artigo 19. Ok? Vamos lá, ó. Falamos de nomeação, posse e exercício. Temas importantes, tá? Tá faltando um outro tema importante, sempre comum também, estabilidade. Quando que o servidor público adquire estabilidade no Brasil? Ora, ele adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. É o caput do artigo 41 da Constituição Federal. Tá? E, naturalmente, os estatutos irão incorporar essa regra. Então, vejam só. Artigo 20. Podem marcar. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Então, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Mesma regra do artigo 41 da Constituição, copiaram e colaram aqui. Parágrafo 1º. O fato de eu ser estável significa que eu não posso perder o cargo público? Claro que não. A própria Constituição, no parágrafo 1º do 41, determina as mesmas situações constantes aqui, ó. Então aqui o que o examinador, o que o legislador, tá? Ele fez, gente? Ele pegou o 41 da Constituição, copiou e colou, né, no Estatuto do município de Florianópolis, tá? Então olha só o parágrafo 1º, que é o mesmo parágrafo 1º lá do 41. O servidor público estável só perderá o cargo quando, né? Então, ó, o servidor público estável só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então ele está perdendo o cargo público, não apenas a estabilidade, mas o próprio cargo, por uma decisão judicial. Uma decisão judicial transitada em julgado, não cabe mais recurso, acabou, um abraço, sinto muito, perdeu o cargo público. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa. Eu tenho que ter contraditório e ampla defesa, gente, respeitado não apenas nos processos judiciais, mas também nos processos administrativos. Né? Vocês já estudaram isso? Sim, já estudaram no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. É assegurado contraditório e ampla defesa, seja num processo judicial, seja em um processo administrativo. Porque se eu não assegurar contraditório e ampla defesa, gente, não existe devido processo legal. Ok? Então percebam isso aí, ó. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, que eu estou tendo um PAD, um processo administrativo disciplinar, né? Foi instaurado ali, ó, um PAD contra o servidor, um processo administrativo disciplinar que culminará, ou melhor dizendo, que poderá culminar com a aplicação da penalidade de demissão. Aqui ele vai ser demitido, porque ele está sendo punido. Tá? E no inciso 3º, professor, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa. Espera aí, professor, mesmo eu sendo estável, eu posso perder o cargo público se eu tiver um aproveitamento insuficiente ao longo das minhas avaliações periódicas de desempenho? Sim. Então percebam
que o inciso 3º aqui, que é o mesmo inciso 3º lá do parágrafo 1º do 41 da Constituição, determina que você, enquanto servidor estável, vai passar por avaliações periódicas de desempenho, na forma, né, de lei complementar, e se o resultado for insuficiente nas avaliações de desempenho, sim, você perde a estabilidade, perde o cargo público, tá? Então, ó, a estabilidade não é absoluta, a estabilidade não é ilimitada, incondicionada, tá? Igual muitos, né, acham Brasil afora. Não, eu tenho aí a possibilidade de um servidor público estável perder o cargo nessas 3 situações previstas no parágrafo 1º, tá? Como eu disse, ó, copiaram e colaram o artigo 41 da Constituição aqui, o caput e o próprio parágrafo 1º, tá? Parágrafo 2º, também é uma regra que está lá na Constituição, no 41, ó, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então não basta o decurso dos 3 anos, tá, de estágio ali probatório, né? Eu tenho que também ser aprovado na minha avaliação especial de desempenho. Por que é uma avaliação especial? Ó, quando falo da avaliação periódica, a avaliação periódica de desempenho é o servidor já estável. Quando eu falo de avaliação especial de desempenho, tá, é aquele que está para adquirir a estabilidade, é aquele que está em estágio probatório. Então, ó, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. Tá? Parágrafo 3º, o servidor em estágio probatório será exonerado do cargo sempre que a avaliação final do estágio probatório resulte desfavorável à sua permanência no exercício do cargo. Podem marcar. O parágrafo 3º aqui é um dos pontos mais importantes aí que eu sempre comento e já falei anteriormente com vocês. O examinador vai trocar a palavra exonerado por demitido. Vai ficar assim, ó: o servidor em estágio probatório será demitido do cargo sempre que a avaliação final do estágio probatório resulte desfavorável à sua permanência no exercício do cargo. Demitido, exonerado. Ok? Então percebam, ó, ser reprovado, tomei bomba no estágio probatório, fui reprovado no estágio probatório. Consequência? Demissão? Não. Consequência? Exoneração. Uma exoneração de ofício, ou seja, por vontade da administração. Beleza? Tranquilo, artigo 20, importante, tá? Ó, gente, tem que ir por partes, tá? Eu sei que muita gente aí fica com ansiedade, estudar tudo. Não adianta, estudar para concurso público não é assim. Tá? Pega a legislação, vai por partes, vai cercando as possibilidades do domingo de prova. Tá? E aí gradativamente você vai vencendo a matéria, tópico por tópico, item por item do edital. Eu costumo dizer o seguinte, ó, não é que passar em um concurso público seja difícil. É claro que é difícil, né? Mas não é que seja difícil totalmente. Na verdade é trabalhoso. Por que é trabalhoso? Porque você tem que ter determinação, disciplina, a matéria é grande, tá? Muitas vezes enorme, e aí você tem que ir ponto por ponto, parte por parte. Tá? O ideal é você chegar no concurso público tendo estudado todo o edital e de uma maneira, né, consistente. Isso que é o ideal. Não adianta você estudar só parte do edital. Tem gente que só pega um pedacinho do edital, estuda um ou outro ponto e vai fazer a prova, achando que vai passar no concurso público, né, tendo aí estudado só pontos do edital. Não, você tem que pegar o edital e esmiuçar o edital. Riscar tópico por tópico ali do edital. Falar, ó, esse tópico eu estudei, esse tópico também estudei esse também, e assim por diante. Tá? Então percebam que eu tenho, né, essa questão aí do parágrafo 3º. Tá? O servidor, já vimos né, não essa questão do parágrafo 3º, agora eu fui pensar em outra coisa aqui agora, tá? Essa questão do estatuto, né? Você tem que ir parte por parte, tópico por tópico, tá? 21, ó, vamos lá, 21, outra questão importante aqui, ó. Durante o estágio probatório, o que eu vou avaliar, analisar durante o estágio probatório do servidor ali, ó? Durante o estágio probatório, o servidor será semestralmente avaliado por comissão instituída para essa finalidade, em especial quanto a grifem semestralmente. Então, ó, durante o estágio probatório, 3 anos, né? Então, ó, durante o estágio probatório,
semestralmente, eu tenho a avaliação do servidor, né, pela comissão constituída para essa finalidade. E, em especial, o que a comissão vai avaliar? 1. Idoneidade. É uma pessoa idônea? É uma pessoa que apresenta idoneidade? Opa, é. 2. Disciplina, assiduidade, pontualidade. Tá? 3. Capacidade de iniciativa, tem a ver com o princípio da eficiência, tá? Podem marcar aí, ó, o inciso 3º e o 4º, sempre comum em termos de prova, tá? Ó, então, ó, 3º e 4º. 3º, capacidade de iniciativa. 4º, produtividade e efetividade, tá? E 5º, responsabilidade. Então, ó, o que eu tenho que avaliar durante o estágio probatório de um servidor em Florianópolis, no município de Florianópolis? Idoneidade, disciplina, assiduidade, pontualidade, capacidade de iniciativa, produtividade e efetividade e responsabilidade. Ok? Professor, tenho que guardar? Tem. É uma questão pronta. Tá? Então, cuidado aí com o 21. Parágrafo 1º. O servidor exercerá as atribuições inerentes ao seu cargo efetivo, suspendendo-se o estágio probatório se investido em cargo de provimento em comissão. E durante o tempo dessa investidura, desde que as atribuições do cargo em comissão não guardem similitude com as do cargo efetivo. Tá? Então o servidor, ele sempre vai exercer ali as atribuições inerentes ao cargo efetivo, suspendendo-se o estágio probatório se investido em cargo de provimento em comissão. Aqui que está a questão. Se o examinador for cobrar o parágrafo 1º, ele vai cobrar exatamente isso aqui, ó. Suspendendo-se o estágio probatório se investido em cargo de provimento em comissão. Tá? É informação importante. E durante o tempo dessa investidura, desde que as atribuições do cargo em comissão não guardem similitude, tá, com as do cargo efetivo. Então eu fui ocupar um cargo em comissão que não tem nada a ver com o meu efetivo. Tá? Eu tenho a suspensão do período ali do estágio probatório, ele fica suspenso. Tá? Agora, se o cargo guardar similitude, aí continua, né, correndo o período ali do estágio probatório. Beleza? Parágrafo 2º. O que a gente tem aqui, ó, no parágrafo 2º, em termos, né, de prova, aqui, ó, em termos de possibilidade de prova. Será dada ciência ao servidor, no mês subsequente ao semestre, do resultado da avaliação, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Óbvio, né? Você tem que comunicar ao servidor qual foi o resultado da avaliação semestral dele, né? No semestre subsequente, você comunica, né, a avaliação do último semestre. Parágrafo 3º. O Poder Executivo regulamentará, por decreto, o processo de avaliação do servidor durante o estágio probatório, fixando com clareza os critérios e parâmetros a serem utilizados. Tá? Então, o artigo 21, parágrafo 3º aí, tratando dessa questão. Ok, gente? Ó, ponto importante, essa parte inicial aí, tá? Bastante cuidado com nomeação, bastante cuidado com posse, exercício, com o concurso público, as características do concurso, com essa parte, né, referente à estabilidade, ao estágio probatório, tá? Essa parte inicial do estatuto, vocês vão perceber que ela é bem recorrente, tá? O capítulo 3, a gente vai pular, aliás, nós vamos pular aqui, né, na aula, tá? Mas você tem um dever de casa, se você tem tempo de estudar, não deixe de ler o estatuto como um todo, tá? Mas até aqui, ó, a progressão funcional, em tese, tende a não ser cobrado, tá? Então a gente vai, né, pular essa parte da progressão, porque até aquela questão referente à promoção, entenderam? E agora nós vamos falar do quê? De reversão. Lembram que eu comentei com vocês que a gente ia estudar reversão, reintegração e recondução, além da nomeação? Então vamos lá, vamos falar da regressão. Ó, regressão, desculpe, reversão. A reversão é o reingresso, né? Reversão é justamente o quê? O retorno do aposentado à administração pública municipal, tá? Então vamos lá, artigo 25. Reversão é o ato que determina o reingresso, por isso que eu falei regressão, tá? Reversão é o ato que determina o reingresso no serviço público de servidor aposentado. Sempre que falar isso, ó, reingresso de servidor aposentado, pode marcar reversão, beleza?
reingresso de servidor aposentado, reversão, beleza? Então, ó, reversão é o ato que determina o reingresso no serviço público de servidor aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria, ok? Então não existem mais, ou foram insubsistentes, os motivos da aposentadoria. Então, por exemplo, foi uma aposentadoria por invalidez, e os motivos que justificaram a aposentadoria por invalidez não existem mais. Eu tenho que ter a reversão do aposentado, tá? A reversão far-se-á para o mesmo cargo, ou 2, para o cargo correlato ao que o servidor for aposentado, sem perda de remuneração, no caso da implantação de novo plano de carreiras, ou 3, em outro cargo de mesmo nível, respeitada a habilitação, se extinto o que incidera a investidura do servidor, tá? Então, essas questões bem tranquilas aqui, clássicas de estatuto, todo estatuto tem essa questão. Você vai ser revertido em regra para o mesmo cargo, ou para um cargo correlato, ou em cargo de mesmo nível, respeitada a habilitação, se extinto o cargo anterior. Tá? 27. Para efeito de nova aposentadoria, será contado como tempo de serviço o período em que o servidor permaneceu inativo. Entenderam aqui? Ó, o 27 é aquela típica completada de questão do examinador também. Ele vai procurar ali um artigo para completar uma questão, ele vem aqui no 27, ó. Para efeito de nova aposentadoria, será contado como tempo de serviço o período em que o servidor permaneceu inativo. Então eu conto, ele foi aposentado e não existem mais os motivos para a aposentadoria, ele tem que ser revertido. Ele volta, o tempo que ele ficou em casa, o tempo que ele ficou aposentado, conta para efeitos da nova aposentadoria. Podem marcar. Questão de prova, tá? Então a gente tem essa questão aí, ó. Aí até o detalhe, né? Teve a atualização aqui, ó. Eu estou falando do 27 aqui, ó, mas eu estou, né, sem perceber que eu tive justamente, né, acréscimos com os parágrafos, ó. Lei Complementar número 326/2008, o artigo 27 passa a vigorar com a seguinte redação. Aí o caput é o mesmo, né, ó. Para efeito de nova aposentadoria, em virtude da reversão, será contado como tempo de contribuição o período em que o servidor permaneceu inativo. Foi só a atualização. Atualizaram porque antigamente você tinha tempo de serviço e agora é tempo de contribuição. Ó. Podem perceber que é praticamente a única mudança aí, ó. Para efeito de nova aposentadoria, o que pode ser cobrado, tá, gente? Marquem, não a primeira redação do 27, mas a segunda redação, tá? A segunda redação que é importante aqui, ó. Podem marcar a segunda redação do artigo 27. Para efeito de nova aposentadoria, em virtude de reversão, será considerado como tempo de contribuição o período em que o servidor permaneceu inativo. Asterisco na segunda redação do 27. A primeira não existe mais. Vocês podiam ter retirado, né? Custava ter retirado aí, deixar só a nova redação, né? Mas enfim, tá? Então tá aí. E os parágrafos, ó. O período em que permaneceu inativo após a emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, poderá ser contado para efeito de nova aposentadoria, desde que o servidor indenize contribuições previdenciárias referentes às obrigações dos segurados. Gente, regras de transição. Concurso não cobra regras de transição. Em regra, a gente não tem, né? Não é comum ter esse tipo de cobrança, tá? Parágrafo 2º, o servidor aposentado que entrar em regime de reversão poderá amortizar as contribuições previdenciárias descritas no parágrafo anterior em parcelas mensais cujo número não excederá ao período a ser indenizado. De novo, uma complementação da regra de transição, pouco provável em termos de prova aí. Parágrafo 3º, o cálculo do valor das contribuições a serem indenizadas terá por base a última remuneração do servidor, aplicado o seu valor atual. Também complementação. Ó, o importante é o caput da segunda redação aí do artigo 27 do Estatuto. O quarto e o quinto, ó, no caso de óbito do beneficiário que ainda não tenha quitado as parcelas referentes à indenização das contribuições previdenciárias, será responsabilizado o pensionista para a efetivação dos respectivos recolhimentos, tá? Também, como eu já disse para vocês aí, ó, é outra regra, né, de transição em si aqui, ó. Tá? Parágrafo 5º, quitado com as contribuições ou confessado o débito, iniciado o pagamento das parcelas à época em que ficou aposentado, o segurado exercerá imediatamente o seu direito à aposentadoria ou à pensão. Gente, ó,
Como eu já disse, o caput do 27 é que a questão, se for uma questão de prova aí, tá? Como eu disse, o examinador pode utilizá-lo para completar, né, uma afirmativa ali. Ok, já vimos a reversão. O que é a reversão? É o retorno do aposentado. Aquele aposentado que não deveria ter sido aposentado, ele é revertido à administração pública. E aí vem a reintegração. A reintegração está na Constituição. Está lá no parágrafo 2º do artigo 41. O que é a reintegração? É o retorno daquele que não deveria ter ido. Melhor dizendo, o retorno daquele que não deveria ter sido demitido. Ou seja, alguém sofreu uma demissão injusta. Provocou o Poder Judiciário, por exemplo, e voltou por determinação judicial. Qual é o nome que se dá para esse voltou? Reintegração. Podem marcar o 28. Ó. Reintegração é o reingresso no serviço público municipal de servidor cuja demissão tenha sido invalidada por sentença judicial, com todos os direitos do cargo, como se efetivo exercício estivera. Então, inclusive, eu tenho que receber os retroativos, tá? Que eu fiquei sem receber, porque eu fui demitido de forma injusta, tá? Então, na hora que falar de demissão injusta de servidor, você já sabe, é reintegração. Quando falar que é fruto de decisão judicial, o retorno é fruto de decisão judicial, reintegração. Então, de novo, ó, podem marcar o 28, uma questão aí das mais comuns em se tratando de estatutos, tá? Reintegração é o reingresso no serviço público municipal de servidor cuja demissão tenha sido invalidada por sentença judicial, com todos os direitos do cargo, como se em efetivo exercício estivera, tá? Então aí o conceito de reintegração. Parágrafo 1º, o servidor reintegrado será ressarcido da remuneração do cargo, deixada de perceber durante o período de afastamento. Aquilo que eu falei, eu tenho que receber, inclusive, os retroativos aí, porque a minha demissão foi injusta, né? Parágrafo 2º, ó, o que a gente tem no parágrafo 2º? A reintegração far-se-á no mesmo cargo, né, no cargo correlato ao da investidura do servidor em caso de implantação de novo plano de carreiras, ou se extinto o cargo, em outro de mesmo nível e remuneração respeitada a habilitação. Questão lógica, né? Ou é no mesmo cargo, ou no correlato, ou se foi extinto, tá? Em outro que tem ali o mesmo nível e remuneração respeitada a habilitação exigida para o cargo. Parágrafo 3º, que é outro clássico, ó, a reintegração pode gerar uma recondução? Sim, aqui é o mesmo parágrafo 3º lá do 41 da Constituição, tá? Vejam só, estando provido o cargo em que o servidor reintegrado deva ser empossado, tá? O eventual ocupante da vaga, se estável, grifem aí, ó, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? Então, o que a gente tem que perceber aqui, ó, é uma questão bem comum, bem clássica de concursos públicos aqui, ó. Ok, a reintegração é o retorno daquele que não deveria ter ido, ou seja, é o retorno daquele que não deveria ter sido demitido, né? A reintegração. Então, imagine o seguinte, o João foi demitido. João foi demitido. Só que a decisão do João, ela é injusta. Então, aqui ó, no meu exemplo, o João, ele foi o quê? Demitido. Ok? Só que o seguinte, o João, pé da vida com o fato, inclusive, provoca quem? Provoca o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário invalida, tá, a demissão. Pergunta de prova. O que tem que acontecer com o João? O João tem que voltar à administração pública respectiva, né? Vamos colocar aqui a administração pública municipal para dar o exemplo. Qual que é o nome desse voltar, professor? O João, ele precisa ser reintegrado, tá? Então, ó, ele vai ser reintegrado, é o Instituto da Reintegração, beleza? Então ele vai ser reintegrado. Só que é o seguinte,
na hora que o João volta, tá, para a administração pública, quem que está ocupando o lugar, né, do João lá na administração pública? Ah, o José. Então, o José está lá no lugar dele. Peraí, dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço? Não. Então, na hora que o João voltar, o José vai ter que sair do cargo, tá? Se ele não for servidor, né, anteriormente não tenha sido servidor estável, tá? Ele volta para a lista de classificados do concurso público. Mas, se ele já, né, for estável, já tivesse sido estável em outro cargo, qual cargo, professor? Ah, um cargo originário dele. Então imagine o seguinte, aquele exemplo que eu dei anteriormente, ó. Eu sou o José, tá? E aí eu passei primeiramente, né, inicialmente, em um cargo nível médio da prefeitura de Florianópolis. Então eu sou o servidor nível médio. Aí vem um concurso, eu passo para o nível superior. Aí, o João foi demitido desse cargo nível superior. Vem o município e me chama. E eu tenho a minha nomeação, a posse e o exercício no cargo de nível superior. Eu saí de onde? Eu pedi exoneração de onde? Do meu cargo nível médio. Então eu saí do nível médio e fui para o cargo nível superior, mas que na verdade era do João, tá? O João provoca o Poder Judiciário, tem ali a invalidade, né? O Poder Judiciário invalida a demissão, o João é reintegrado. O que tem que acontecer comigo? O que acontece com o José? O José, ele precisa ser reconduzido. Se ele é estável, eu vou ter a recondução. Tá? Então, a reintegração pode gerar uma recondução? Sim. Então eu sou reconduzido ao cargo nível médio que eu ocupava anteriormente na administração pública. Por quê? Porque eu já era estável naquele cargo. Porque senão quem sai no prejuízo é o José, entenderam? É por isso, é uma regra lógica que está na Constituição e que está sendo reproduzida aqui no âmbito, né, do artigo 28, parágrafo 3º. Estando provido o cargo em que o servidor reintegrado deva ser empossado, o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Beleza? Então a gente tem essa questão aí da reintegração. Recondução, tá? Artigo 29. Recondução é o ato de reinvestidura do servidor no cargo que prover anteriormente, decorrente da reintegração de outro servidor no cargo ocupado pelo reconduzido. Então, ó, recondução é o ato de reinvestidura do servidor no cargo que prover anteriormente, decorrente da reintegração de outro servidor no cargo ocupado pelo reconduzido. É isso aqui, ó, que eu já expliquei para vocês. Tá? Ou seja, a reintegração pode gerar uma recondução? Sim. Então, por isso, o 29. Tá? Parágrafo único. Ó. Para que se processe a recondução, será igualmente reconduzido à posição anterior na carreira o atual titular do cargo, sem direito à indenização. Isso é importante, tá? Sem direito à indenização, sujeitando-se a ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Beleza? Então, ó, é o instituto aí da recondução, tá? Cuidado com esses conceitos. Como eu já disse para vocês, é nomeação, reversão, reintegração e recondução. Clássicos em termos de prova aí, em termos de estatutos, né? Estatuto dos servidores públicos Brasil afora, tá? Aí vai falar do aproveitamento, vamos pular aqui, você estude em casa, quem, né, tiver tempo aí, e depois nós vamos para onde, gente? Para o título 3, ó, que fala justamente das mutações funcionais. Só que aí eu estou falando de disponibilidade. Um servidor público pode ficar em disponibilidade? Sim, tá? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, já vimos lá essa conceituação lá no artigo 2º, tá? Substituição não é comum, o meu chefe está de férias, está de licença, tá? Eu vou substituir
o meu chefe, né? Não é comum em prova, tá? Na administração pública é super comum, tá? O que o examinador pode cobrar aqui é o parágrafo 2º, ó. Olha só, o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo comissionado ou função gratificada nos casos de afastamento, dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superior a 15 dias consecutivos, né? Paga na proporção dos dias de efetiva substituição, ok? Então, cuidado aí, o 32, parágrafo 2º, é o máximo aí que, na minha opinião, vocês poderiam encontrar. Remoção, pouco provável, tá? Muito interno, pouquíssimas questões aí em termos de estatuto tratam do assunto remoção. Redistribuição também, readaptação também. Agora sim, ó, título 4, vacância. Podem marcar o artigo 37 do Estatuto. O que a gente tem aqui? Ó? A vacância do cargo público decorrerá de, inciso 1º, exoneração. Óbvio, tem a vacância do cargo público. 2, demissão. Óbvio também. 3, aposentadoria. Idem, né? 4, falecimento. Então, ó, uma questãozinha pronta, né? Mas bem tranquila, basta raciocinar, né? A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento. Tem que guardar, professor? Tem que guardar. Só que, ó, muito importante, o 38, que tem aquela questão que eu já comentei com vocês, tá? Se eu tomo bomba, se eu sou reprovado no estágio probatório, eu não sou demitido, eu sou exonerado. Vejam só o artigo 38, tá, do Estatuto. A exoneração de cargo público será de ofício ou a pedido do servidor. Então, a questão que eu já tinha explicado para vocês. Ou a exoneração é a pedido, ou a exoneração é de ofício, por vontade da administração. Tá? Então, a exoneração de cargo público será de ofício ou a pedido do servidor. Parágrafo único. Dar-se-á a exoneração de ofício quando 1. A avaliação final do servidor em estágio probatório, a qualquer época, seja desfavorável a que permaneça no exercício do cargo. Então, ó, eu estou tendo exoneração quando no final do estágio probatório eu tenho a minha reprovação. Quantas vezes eu já falei isso para vocês? Que o resultado da reprovação não é demissão. O resultado da reprovação no estágio probatório, no Brasil inteiro, tá? O resultado da reprovação do estágio probatório é a exoneração e não a demissão. 2. Tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Qual que é o prazo para entrada em exercício? 15 dias. Até 15 dias. Se eu não entrar em exercício em até 15 dias, sou exonerado. Tá? 3. O servidor acumular ilicitamente cargo, emprego ou função de órgão da administração direta, autárquica, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação mantida pelo poder público de quaisquer esferas de governo. É aquela história, eu estou desrespeitando as regras do artigo 37, inciso 16 e 17 da Constituição. Tá? Então eu tenho a exoneração do servidor. E 4, a juízo da autoridade competente, no caso de cargo de provimento em comissão. Tá? Ó, clássica questão de prova, o parágrafo único do 38. Tá? Também depois não diga que eu não avisei aqui. Ó, cuidado com o 38. E o 39, professor? Já falei também. Ó, a demissão constitui penalidade aplicável nos termos do artigo 159 dessa lei, que vai regular, né, a aplicação da pena de demissão. Ok? Artigo 40, será considerado vago o cargo na data imediata àquela em que tiver adquirido eficácia o ato determinante da vacância. Então, imediato, né, a eficácia do ato que determinou a vacância do cargo público, em que entrar em vigor lei de criação do cargo, tá? Em que se formalizar o conhecimento do falecimento do servidor. Pouco provável, tá? De vez em quando aparece nas provas, nos concursos públicos, mas sinceramente o artigo 40 aí, pouco provável em termos de prova.